Oi, despertar, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mari e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, jornada das chamas gêmeas e conexões espirituais. Hoje eu quero falar sobre um ponto que muitas vezes gera dúvida nessa jornada. A gente muitas vezes tem a conexão com a chama gêmea, né? Com a pessoa X, mas de repente aparece alguém na nossa vida, que é essa pessoa Y. E nasce aquela vontade de viver, de se entregar, de experimentar, e você deve se perguntar: será que eu posso viver isso? Será que eu devo viver isso? Será que isso atrapalha a minha união? Ou será que, na verdade, isso pode acelerar o processo? Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência pessoal. Bom, eu vivi isso durante 10 meses. Eu namorei sério, a gente estava com planos e eu realmente me apaixonei profundamente. Eu vivi intensamente, eu me entreguei. E foi, foi maravilhoso, assim, esse período. Mas, de repente, essa história acabou. E foi de uma hora para outra. E é importante ressaltar aqui que eu também não sofri. Não foi um sofrimento, porque eu já tô mais evoluída, né? E sabe o que eu percebi? É que nada disso foi em vão. Mesmo tendo a conexão com a minha chama, essa relação me trouxe inúmeros aprendizados. Eu aprendi sobre a entrega, eu aprendi sobre receber amor, eu aprendi sobre o controle, eu aprendi a soltar um pouco o controle, né? Então, foi uma experiência muito rica. Foi muito, muito, muito. é, Me ajudou a amadurecer demais, sabe? Eu consegui entender na prática. Entender na prática é foda, mas eu consegui visualizar aquela situação acontecendo na minha vida, né? E que gerou muito aprendizado, né? Então, muita gente acredita que viver algo fora da conexão pode ser errado. É como se fosse trair a chama, mas não é. A sua chama continua sendo a sua chama. O que acontece é que o universo usa essas experiências para acelerar o seu processo, para te ensinar o que você precisa aprender antes da união. Porque quando a chama chega de verdade, você vai precisar estar inteiro, curado, consciente, disposto. E como é que você chega nesse ponto? Sozinha? Eu não acho. Eu acredito que é vivendo, experienciando na prática. E essa situação ela é bem recente assim na minha vida. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu me entreguei, que se eu tivesse me fechado por medo, eu teria perdido lições importantes e experiências maravilhosas. Tanto de aprendizado que eu tive foi inenarrável. Essa pessoa que apareceu na minha vida foi como um espelho, ela me mostrou partes que eu não conseguia enxergar. Me mostrou que eu era digna e que eu merecia o amor. Sem culpa, sem medo, eu vivi. Cada coisa que eu vivi, gente, eu fui muito feliz. Infelizmente, o relacionamento teve que acabar, se encerrar, porque eu voltei a sentir o chamado da espiritualidade e algumas coisas aconteceram nesse meio tempo que me mostraram que eu precisava romper com aquela união, né? E foi um rompimento bem tranquilo assim da minha parte. Não vou dizer que eu terminei feliz da vida, porque não é. Todo rompimento gera um aprendizado, gera uma experiência, mas eu já vivi términos mais dolorosos assim no passado. Então, eu realmente me senti que Deus colocou ali uma prova prática e eu sinto que eu passei. Eu sinto que eu passei. Então, assim, na jornada das chamas gêmeas, eu acredito que você não deve fugir. Não fuja do que a vida tá te trazendo, sabe? Muitas chaminhas, assim como eu, nessa jornada, estão em separação da chama gêmea. Então, eu acredito sim que você deva viver esse romance, se por acaso aparecer na sua vida. O que eu acredito que você não deva fazer é tentar forçar algo que não existe, sabe? Cada experiência ela vai te moldar, ela vai te ensinar, ela te coloca cada vez mais perto da tua união. Eu acredito nisso. E você? O que você acha? Você já viveu algo parecido? Você já sentiu um desejo por iniciar uma relação fora da conexão das chamas gêmeas?
Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber da sua história também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!